Esse vídeo agora é sobre um método de resolução de problemas. Bom, para entender e compreender bem esse método, é preciso do texto desse método, da teoria desse método. Para tanto, deixarei na descrição do vídeo a metodologia. É uma metodologia que não é pequena e através da descrição do vídeo você poderá acompanhar e você poderá ter acesso a essa metodologia de forma que você possa entender esse método. Então, essa metodologia se chama metodologia parcialmente formal de resolução de problemas. Em linguagem atemporal de equação com informações, ou seja, que não vai depender do tempo e que teremos a equação com informações. Essa metodologia se divide em três partes, ou seja, esse método vai ser dividido em três partes. O primeiro, enxergar o problema. O segundo, determinar o corpo de problema, a equação. 3. Montar a solução do problema. Então, existe a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Enxergar o problema é a introdução, determinar o corpo de problema é o desenvolvimento e montar a solução do problema é a conclusão. Então vamos para a primeira parte, que é ou seja, enxergar o problema A. Visualizar a informação acerca do problema. Então se deve primeiro visualizar a informação acerca do problema. Depois B. Entender a adversidade entre o objeto e sua finalidade. Então, existe um objeto, existe a finalidade para esse objeto, para o que eu quero encaminhar esse objeto. E existe uma adversidade entre o objeto e sua finalidade, algo que se opõe, algo que faz haver um problema desse objeto chegar à sua finalidade, desse objeto ser conduzido à sua finalidade. Aí está o problema. Então se visualiza a informação e entende essa adversidade para o objeto encontrar sua finalidade. Após feito isso, entendendo a visualização do problema e a adversidade, você vai montar a equação. Isso que vai ser a base para a segunda parte, que você vai montar a equação do problema. O que faz o problema ser aquele problema? Qual é a equação? Qual é a estrutura desse problema? É uma estrutura problemática. Depois virá na terceira parte a estrutura solução, que é a estrutura que satisfaz a estrutura problemática. Então, segunda parte 2, que é determinar o corpo de problema, a equação. Então, montar todas as primeiras possibilidades. Vislumbrar todas as possíveis causas do problema, desde as mais evidentes às mais sutis. Então, deve-se montar ali todas as possibilidades, tudo o que causa o problema, todas as possíveis causas do problema, aquilo que faz o problema ser um problema, aquilo que causa o problema, desde as mais evidentes, aquilo que está mais óbvio, aquilo que está mais na cara, até as mais sutis, aquilo que interfere ali no problema, faz ele ser um problema, só que é difícil de ser percebido. Então, todas essas coisas devem ser percebidas. Esse é o item A, ou seja, a primeira parte da segunda parte. B. Dividir as possibilidades. Então, essas possibilidades aí, as coisas que causam problema, serão divididas em três partes, e essas três subdivididas em outras partes. Então, as possibilidades, dentre elas existem as factíveis, as prováveis factíveis, quer dizer, são quatro partes, as improváveis factíveis e as não factíveis. Então, o número 1, as factíveis, o número 2, as prováveis factíveis, número 3, as improváveis factíveis e número 4, as não factíveis. Ou seja, aquilo que é certo, aquelas que são factíveis, aquelas que são provavelmente factíveis, ou seja, que provavelmente causam problema,
as improváveis factíveis, que provavelmente não causam problema, e as não factíveis são as que já se sabe que elas não causam problema. Então são possibilidades aí eliminadas, mas nós teremos o que proceder com relação a elas. Agora nós vamos subdividir essas 4 partes e através dessa subdivisão se determinará o que será feito com cada uma delas. Então, dentro das factíveis, nós temos as extensamente relevantes, as relevantes e as irrelevantes. Então, nós dividimos nessas 3. Então, extensamente relevantes são as que têm uma extensão, uma relevância grande, que abrangem, que causam problema, que são o grande foco do problema. As relevantes são coisas que não são tão extensas, não são tão fortes ali no problema, tão centrais, mas elas também causam, são relevantes com relação ao problema. E as irrelevantes, as que não têm relevância para o problema. Aquelas que são factíveis de fato, mas elas não têm assim, uma relevância para o problema. Entre as prováveis factíveis, nós temos as relevantes e as irrelevantes. Por quê? Uma coisa que é provável, factível, ela não é tão central, porque se ela fosse central, ela seria vista como factível. Mas como ela não é central, ela pode ser até relevante ou irrelevante. Então as relevantes serão consideradas e tem também as irrelevantes, as prováveis factíveis, as que a gente não sabe se são factíveis e se tem uma probabilidade. Aí a gente vê as que são factíveis, ou seja, que interferem, as irrelevantes, as que não interferem. Entre as improváveis factíveis, nós temos as preveníveis e as irrelevantes, ou seja, aquelas que a gente tem que se prevenir delas, são improváveis, provavelmente não são, mas a gente tem que se prevenir delas. E as irrelevantes que não fazem diferença, que não precisa se prevenir. E entre as não factíveis tem as desconfiáveis e as impossíveis, ou seja, aquela que você desconfia que talvez, mas assim, ela não é factível, ela não, assim, não vai ter assim ela não vai ter relevância, ela é irrelevante, mas talvez, pode ser que ela tenha alguma interferência. Às vezes você olhou, mas não é bem assim, e pode ser que talvez ela tenha uma interferência. Então as confiáveis. E tem também B, as impossíveis, ou seja, as que não são possíveis, as que não interferem em nada, as que não são problema nenhum. Então nós vimos a parte A e B do segundo item, da determinação do corpo de problema, e agora vem a terceira parte, C, estruturar o corpo de problema. Então essa C também se divide em partes. Número 1, montar todo o corpo de problemas factíveis segundo a seguinte sistematização. Então nós vamos pegar as coisas factíveis e montar um corpo de problema de acordo com a seguinte sistematização. Então, letra A, montar os problemas extensamente factíveis, que é 2B, 1A, de maneira ampliada e detalhada, sua amplitude e interrelações. Então nós vamos montar os problemas extensamente factíveis, aqueles que são centrais, aqueles que interferem muito, de maneira ampliada e detalhada. A gente tem que detalhar com relação a esses problemas, e ampliada porque são extensamente factíveis. Sua amplitude e interrelações. Então, de acordo com a sua amplitude, de acordo com a sua amplidão para o problema, e suas interrelações, suas relações entre uma coisa e outra, suas relações entre partes desse problema extensamente factível e outras partes dessa coisa que é extensamente factível. Então, e fazendo isso, levando em conta 5 itens, 5 regras. 1. Ordenando em relevância. 2. Montando um de cada vez. 3. Seguindo a ordem de relevância. 4. Encaixando os corpos uns nos outros. 5.
analisando-os no todo, nas partes e no todo pelas partes. Então, ordenando sua relevância. Ou seja, nós vamos montar os problemas extensamente factíveis de maneira ampliada, detalhada, sua amplitude e interrelações, ordenando em relevância, ou seja, colocar em ordem de relevância esses problemas extensamente factíveis, montando um de cada vez, ou seja, você monta um problema extensamente factível, depois o outro, depois o outro, depois o outro, seguindo a ordem de relevância, ou seja, do mais relevante para o menos relevante. O mais relevantes tem os primeiros, depois os menos relevantes, encaixando os corpos uns nos outros, ou seja, você vai ter esses problemas aí centrais, você vai ter os problemas factíveis e você vai encaixando um no outro. Então você colocou o mais relevante e depois o segundo, aí você encaixa dentro do outro, depois você encaixa o outro nos dois, encaixa o outro nesses outros, de forma que isso vai, à medida que você vai se encaixando, vai se montando a estrutura real do problema, que nós dividimos em problemas. Então, nós dividimos em problemas isolados, mas quando nós vamos encaixando, vai montando a estrutura real do problema. Então uma coisa é um problema, então tem essa coisa e essa coisa, então tem que ser essas duas coisas, essa coisa, essa coisa, essa coisa. Vocês têm que satisfazer essas três coisas, dentro conforme a estrutura que isso tem. Isso nos remete à ideia de espaço, se interfere nisso, nessa parte, aí tem isso, esse problema, ele interfere assim, o outro nessa outra, nessa outra, nessa outra, então assim, e o outro nessa outra, assim. Então, vai montando e tem que satisfazer a tudo isso ao mesmo tempo, encaixando de acordo com cada coisa onde se aplica ali, encaixando uns nos outros, analisando-os no todo, nas partes e no todo pelas partes, ou seja, nós vamos ver esses problemas no todo, nas partes dele e no todo pelas partes, ou seja, a gente vê ele como um todo, a gente vê cada parte de problema e a gente vê o todo pelas partes, ou seja, um todo que é construído através das partes. Isso lembra o método analítico total. Então a gente analisa o todo, que seria o todo simples, que a gente chama lá no método analítico total, nas partes e no todo pelas partes, ou seja, o todo como somatório das partes. Então assim a gente monta os problemas extensamente factíveis, de maneira ampliada e detalhada, sua amplitude e interrelações. Com esses cinco, então a gente monta de maneira ampliada e detalhada em sua amplitude e inter-relações, conforme esses 5 itens, que é ordenando em sua relevância, ordenando em relevância, montando um de cada vez, seguindo a ordem de relevância, encaixando os corpos uns nos outros e analisando-os no todo, nas partes e no todo pelas partes. Então essa letra A é a maneira de montar os problemas extensamente factíveis. Ou seja, os problemas extensamente factíveis vão ser montados de acordo com essa estrutura, de acordo com esses princípios. Essa metodologia C, ela tem uma correspondência, com a B, de forma que a sua sistematização é idêntica à sistematização de 2B, ou seja, 2C. O C tem uma sistematização idêntica a B, porque o B vai ser a sistematização de problema e o C vai ser a sistematização do corpo de problema. Então esse corpo de problema corresponde à classificação do problema. Então a gente classifica os problemas e agora a gente monta o corpo de problemas com a correspondência a cada uma da classificação de problemas. E se você olhar na descrição do vídeo, o texto da metodologia, você vai ver essa correspondência. Então, para a parte B, que corresponde a montar os problemas relevantes. Então, que seria letra B.
montar os problemas relevantes. 2B, 1B. Desenvolver a metodologia anterior, ou seja, 2C, 1A, na local escala desses problemas. Ou seja, a gente vai usar a mesma metodologia para os problemas extensamente factíveis, só que no local escala desses problemas. Os problemas relevantes eles têm uma escala menor do que os extensamente relevantes. Então a gente vai usar a mesma metodologia para os extensamente relevantes, que são análogos, mas numa estrutura menor, numa escala menor, conforme a sua escala. Então, letra C, vamos observar os problemas irrelevantes como os detalhes. Porque a gente tinha os problemas extensamente relevantes, relevantes e irrelevantes dentro dos factíveis. Os extensamente relevantes, a gente deu essa metodologia ali. Os relevantes, segundo essa metodologia, só que na sua escala. E esses irrelevantes a gente vai observar como detalhes. Eles são irrelevantes, então a gente só vai observar eles como detalhes. 2A corresponde aos prováveis factíveis. Aí nós vamos ter os 2A e o 2B. O A corresponde aos relevantes e o B os relevantes. Então, conforme os relevantes, montar segundo a metodologia para problemas relevantes a possibilidade, 2B, 1B. Ou seja, são problemas relevantes também. Então, a gente vai usar a mesma metodologia que a gente usou para B. E o que foi B? Foi a do A, só que aplicada na sua escala. Então, agora já está na escala, né, usando em B, e a gente vai usar nessa mesma escala para o 2A, para os relevantes. Os relevantes do A vão ter a mesma metodologia dos relevantes do... Quer dizer, os relevantes do 1 vão ter a mesma metodologia dos relevantes do 2. E B, que são os irrelevantes, nós vamos observar como possíveis detalhes as possibilidades irrelevantes, 2B, 1C. Ou seja, eles são prováveis factíveis, mas a gente não sabe se são factíveis. Então nós vamos ver eles como possibilidades de detalhes. Porque nós vimos os irrelevantes dos factíveis como detalhes. Porque são factíveis, então são apenas detalhes, porque são irrelevantes. Agora, esses que são prováveis são possíveis detalhes, porque a gente não sabe se eles existem de fato. E agora vamos para o 3, que são os improváveis factíveis, e que se divide em A e B, que são os preveníveis e irrelevantes. Então os preveníveis, a gente vai lidar-se com eles, se prevenir conforme os problemas preveníveis, apenas isso. A gente vai se prevenir conforme esses problemas eles são preveníveis, ou seja, eles são improváveis, ou seja, tem pouca possibilidade, tem pouca probabilidade deles existirem, mas não é assim descartável. Então existe uma possibilidade. Então nós vamos nos prevenir conforme eles sejam preveníveis, para que caso eles apareçam a gente já se preveniu com relação a eles. E B, que é sobre os irrelevantes, nós vamos rever algum erro de juízo, porque às vezes eles não são irrelevantes. Então a gente deve rever um erro de juízo. Nos outros irrelevantes a gente considerou uma metodologia, porque eles eram factíveis, mas irrelevantes, outros prováveis factíveis, tinha possibilidade, então a gente viu como possibilidade. Agora esse que é improvável de ser relevante, a gente só vai rever algum erro de juízo para ver se eles são de fato irrelevantes, conforme eles são aí improváveis e irrelevantes. Agora, o 4, que são não factíveis, os desconfiáveis e os impossíveis, nós vamos fazer a mesma coisa para os dois, rever algum erro de juízo em A e B, rever algum erro de juízo. Ou seja, a gente rever algum erro de juízo para ver se esses factíveis desconfiáveis, será que eles são não factíveis, apenas desconfiáveis mesmo? Será que eles não são factíveis impossíveis?
Será que eles não são factíveis e impossíveis? Será que é isso mesmo? Então a gente revê algum erro de juízo. Agora vamos para a terceira parte, que é montar a solução do problema. Então a gente introduziu o problema, montamos a equação do problema, a estrutura do problema, agora vamos montar a solução. Como eu já disse, a solução ela segue a equação do problema. Agora nós vamos montar uma estrutura de tal forma que ela satisfaça a equação do problema, a estrutura do problema. Então, montar a primeira solução seguindo seguir a hierarquia e ordem do corpo de problema. Então, a gente vai ver o corpo de problema, vai seguir essa hierarquia, essa ordem, para trazer a solução. Porque aquilo que gera o problema tem uma hierarquia e ordem. Para a gente solucionar, a gente deve seguir essa mesma hierarquia e ordem, que é a do corpo de problema. 2C. O corpo de problema é 2C. Já montando a fim de usar a sistematização 2B, ou seja, a gente já vai montando a solução, né, a fim de usar a sistematização, que é 2B, para criar a solução de cada problema. Então, seguindo a hierarquia, a sistematização, nós vamos criar a solução de cada problema. Por quê? A classificação ela faz e a classificação e hierarquia ela divide conforme a relevância, conforme o problema, aquilo que é problemático, que não. Então a solução deve ser conforme isso, essa classificação. Até porque essa classificação ela é feita com base naquilo que é o problema, naquilo que causa o problema. E a solução é a satisfação do problema. Então a gente tem que seguir a mesma ordem, hierarquia e a mesma classificação para a solução. Ou seja, se aquilo causa o problema naquela satisfação, a solução, a satisfação daquilo deve ser nessa mesma hierarquia, nessa mesma ordem, para satisfazer conforme aquilo que causa o problema, conforme aquilo que é o problema. Então essa é a primeira parte da solução de problemas. A segunda parte é ajustar cada solução para que satisfaça ao corpo de problema, observando esse corpo pela metodologia 2C, outrora já desenvolvida no mesmo. Ou seja, a gente vai ajustar cada solução para que satisfaça o corpo de problema. Então a gente tem um corpo de problema lá em 2C. Então a gente observa esse corpo pela metodologia já desenvolvida. E a gente ajusta a solução, a gente cria uma solução de tal sorte que ela satisfaça essa estrutura, esse corpo de problemas. Então a gente segue a hierarquia e ordem, a sistematização do corpo de problema, e a gente, depois que a gente satisfez, seguindo a hierarquia, montando a solução para criar a solução de cada problema, a gente ajusta as partes. O que seria isso? Na primeira parte, a gente, através do corpo de problema, a gente montou a solução, aquilo que satisfaz. Agora nós vamos ajustar cada solução para que satisfaça o corpo de problema. Então a gente monta a solução e a gente ajusta essa solução de forma que ela satisfaça o corpo de problema. Então a gente busca, a letra A foi essa. A letra A é montar a primeira solução. Então na letra A a gente montou, primeira parte, a gente montou a primeira solução, segundo duas coisas: seguir a hierarquia e corpo de problema e ajustar as coisas de tal forma que elas satisfaçam o problema. Agora seria a letra B da solução. Depois nós vamos ver a C. Bom, aqui não tem letra B, então da letra A nós vamos para a letra C.
Então nós vimos que a letra A tem duas partes, 1 e 2. Talvez possamos interpretar isso como A e B. Então agora vem a letra C. Vale observar um detalhe aqui, que a letra A ela tem uma generalidade. Na letra C nós vamos ver o seguinte: buscar outras soluções para o problema até saturação de 10. Então nós vamos buscar outras soluções. Só que a ela tem uma generalidade, que é para cada solução a gente seguir a hierarquia do corpo de problemas já montada a fim de usar a sistematização para criar cada solução de cada problema, e a gente ajusta cada solução para que satisfaça ao corpo de problema, observando esse corpo pela metodologia outrora já desenvolvida. E além disso, esse 2 está nos dizendo também, nós traçamos a solução, que é a satisfação, e a gente deve ajustar cada detalhe, cada parte, de forma que ele satisfaça o corpo de problema. Então a gente tem uma solução geral, central, e a gente ajusta as partes de modo que ela faça a solução. Então tem essas três aplicações aí, o número 2, e tem essas duas aplicações no número 1. Então vamos para C, que é buscar outras soluções para o problema até saturação de 10. Então a gente busca outras soluções, outras coisas que satisfaçam a estrutura de problema. Então a gente encontrou uma solução, a gente busca outra solução, e outra, e outra, e outra, e outra. E a gente nessas soluções vai vai seguir o 1 e 2 do A, que é seguir a hierarquia, a estrutura de problema, e ajustar cada solução para satisfazer. Então a gente vai fazendo isso para outra e outra e outra solução até saturação de 10, até que você veja que não é possível mais você ter soluções. Então sim, você vai tentando sempre outras soluções. Na hora que não está dando, aí você vê que não está dando, você tem que examinar, investigar para ver se existem outras soluções ou não. Então você deve, pela lógica, ir buscando ali outras alternativas e ver quais são todas as alternativas, de modo que você determine tudo que é possível, de modo que satisfaça as condições do problema. Essa análise, essa investigação deve ser de acordo com a estrutura do problema. Então, conforme a estrutura do problema, você vê as soluções que você arranjou e quais são todas as possibilidades, todos os tipos de soluções que aquele problema pode ter. E através de se provar quais são todos os tipos, você vê quais são todas as possíveis soluções e que não existem mais soluções, ou seja, até saturação de 10. Letra D, aperfeiçoar cada solução. Então você vai pegar cada solução e vai aperfeiçoá-la de modo a ser mais de acordo com a estrutura do problema. Você vai melhorar as soluções, você vai aperfeiçoar, você vai otimizar, você vai ver coisas nela que podem fazê-las melhores, detalhes, coisas no todo, vários detalhes que podem dar um todo de melhor solução. Então você aperfeiçoa cada solução. Letra E, você vai generalizar as soluções. Então você vai ver qual que é o caso geral de cada solução. Ela é uma solução central e você pode ver todas as subsoluções, todas as variações que tem ali dentro de uma mesma solução. Então você vai generalizar, você vai partir do centro, que vai ser a generalização, e vão ter todas várias subsoluções em torno dessa solução. Letra F, encontrar variações nas soluções até saturar, que é a ideia, e você generalizou, então você vai encontrar variações nas soluções até saturar, nessas subsoluções, nessas coisas que estão em torno, você vai encontrar essas variações até saturar, até você ver que não é possível mais variar cada solução, variar a solução. E quando você vê isso, você vai partir para a letra G, então, que é generalizar variações. Então, na letra S, você generalizou as soluções. Na F, você encontrou as variações até saturar. Na G,
você vai generalizar quais são todas as variações possíveis, ou seja, você vai ver os tipos de variações que existem, com isso generalizar essas variações de cada solução. E H, aperfeiçoar todas as generalizações. Então você vai aperfeiçoar a generalização dos problemas e aperfeiçoar a generalização das variações dentro de cada problema. E existe a opção H, assim, H é aperfeiçoar todas as generalizações. E existe aqui um item adicional que é opcional, que é rever, mas ele pode ser usado no sentido de aperfeiçoar mais a solução do problema, de aperfeiçoar mais todo esse processo de solução, que é rever tudo desde o início e montar uma superestrutura detalhadíssima com todos os possíveis problemas e soluções por quaisquer ordem e com hierarquia provando rigorosamente cada parte. Isso é o opcional avançado. Então o que seria isso? Você reveria tudo desde o início e monta uma superestrutura detalhadíssima com todos os possíveis problemas e soluções por quaisquer ordem, ou seja, de qualquer ordem, ou seja, você vai ver problemas de quaisquer ordem, de quaisquer tipos, nessa superestrutura detalhadíssima, porque nós montamos uma estrutura. Então nós montaríamos uma superestrutura detalhadíssima, porque ela vai ter vários detalhes, ela vai ter várias sistematizações, então ela vai se tornar uma superestrutura. E você vai ver por quaisquer ordem e com hierarquia, provando rigorosamente cada parte. Então seria uma solução mais avançada, ou opcional avançado, que é o seguinte: você já vai se basear em tudo que está montado. E como você já conhece a introdução, o problema, a conclusão, ou seja, a equação de problema, a solução de problema, você já conhece isso, já tendo tudo em mente, aí você começa tudo de novo, já conhecendo aquilo toda a questão de equação e solução, já conhecendo isso tudo, e você vai fazendo uma introdução já diferente, uma equação diferente e uma solução diferente de acordo com aquilo que você já conhece, montando uma superestrutura detalhadíssima. Você já tem a base, você já tem o conhecimento da solução e você vai refazer tudo com esse conhecimento de forma que você avança mais a solução. Você vai em mais detalhes, você generaliza mais, você faz uma superestrutura, você vai com ordem, com hierarquia, e minuciosamente com uma super solução para o problema. Então essa é a metodologia de solução de problemas, que nós vimos em 3 partes, que foram enxergar o problema, determinar o corpo de problema, a equação e montar a solução do problema. Então nós já terminamos aqui e essa é a metodologia. Essa metodologia ela é uma ferramenta, ela tem um poder de ferramenta, ela tem um poder de método, tem um poder metodológico, ela é um método e tem um poder de resolver problemas, de sistematizar problemas, de solucionar, de analisar. Então é uma ferramenta muito importante para todo tipo de problema. Então ela é científica, muito interessante, racional, e que nós podemos aplicá-la em muitas coisas e ser muito útil para a gente usar o tempo todo em várias coisas, porque ela é geral, ela é sobre problemas, né? Problemas de quaisquer tipo, quaisquer ordem de problema, quaisquer tipo de problema. Então ela pode ser usada, é muito útil, é uma das bases aí da nossa HP Sofia, é a metodologia, faz parte da metodologia e dos métodos da nossa HP Sofia, que funda essa nossa HP Sofia, que não é uma filosofia, não é uma ciência, é uma HP Sofia. Então ela
funda, ela faz parte, é um método, é uma metodologia que nos vai direcionar, vai nos guiar e vai nos fazer a HP Sofia, fundar a HP Sofia, ser fundamento base da HP Sofia, de extrema importância. Então, essa aula, esse vídeo, essa metodologia é de extrema importância. E como eu disse, ela vai estar aí na descrição do vídeo, devendo ser usada assim. Esse vídeo pode ser visto acompanhando-se aí toda o texto escrito, a sistematização escrita, de modo a acompanhar e compreender essa estrutura, de modo a estudar conjuntamente o vídeo junto com a metodologia, e depois se estudar só a metodologia, já tendo entendido, já tendo sido explicado, aprofundando nela e decorando ela, entendendo ela cada vez mais.